Lucas capítulo 13, verso de número 6. Quantos encontraram, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas. O que ele tinha? Uma figueira. E quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nessas figueiras e não encontro nenhum. Corte esta figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: patrão, deixe a figueira ficar mais este ano, e eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Amém? Toma o seu assento, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Você vai entender o porquê desse texto nessa tarde. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma introdução aqui, dizendo que eu já disse aqui em outra oportunidade, que quando alguém disser assim para você: qual é o seu chamado? Não fique preocupado em dizer: eu não sou pregador, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou nada. Não, quando alguém disser para você qual é o seu chamado, você vai dizer assim: olha, eu fui chamado para dar frutos. A Bíblia diz isso. E a Bíblia diz mais, que você foi chamado para dar frutos, e os seus frutos precisam permanecer. E é mais ou menos sobre isso que eu quero falar com você nessa tarde. Eu fiquei muito feliz terça-feira passada, porque depois da mensagem, eu estava indo embora, eu precisei voltar aqui na igreja, que eu esqueci que eu tinha que falar um assunto com a Aline Nogueira. E quando eu estou voltando, tem um grupo de mulheres ali no portão. Não sei se elas estão aqui nessa tarde, né? Mas elas estavam ali, um grupo de mulheres ali no portão. Aí eu voltei e disse assim para elas: vocês estão esperando o Uber? Ela disse: não, pastora, nós estamos aqui anotando a mensagem. Eu falei: é? Sim, e já estamos fazendo a nossa lista de pedido, assim como a senhora profetizou. E uma delas disse assim: e eu tenho certeza que em breve eu estarei aqui contando o testemunho. Isso aqui é muito importante, sabe por quê? Não basta você sentar e ouvir uma palavra, você precisa deixar que essa palavra ela desça ao seu coração e mude algo dentro de você. E hoje eu quero falar o porquê que é importante isso, você deixar uma mudança acontecer dentro de você. Eu quero que você deixe aberta aí a sua Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 13, que nós vamos meditar aqui nessa palavra. Deixa aí aberto, Lucas 13, e capítulo 13, o verso de número 6. Presta atenção, que no versículo 6, a parte B diz assim, certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, ele não encontrou. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nenhum figo. Agora eu quero que você preste atenção no que eu vou lhe dizer. Era comum entre os judeus, na plantação de uva, eles plantarem figos. Porque se eles plantassem o figo no meio de uma plantação de uva, ela teria uma atenção melhor. E com essa atenção melhor, a expectativa daquele que plantou era de colher bons frutos. E o texto vai dizer que aquele que plantou esse figo, ele por 3 anos, ele vai lá para ver se ele tem alguma coisa para ele colher. Só que nesses 3 anos que ele vai, ele não encontra nada.
nada. Só que a história diz que não fazia 3 anos que existia aquele figo, mas mais do que 3 anos. Porque naquela época, quando eles plantavam um figo, os 3 primeiros anos dos frutos, eles jogavam fora os frutos. No 4º ano, ele escolhia aqueles frutos, apresentava a Deus como um sacrifício. E só no 5º ano que eles começavam a colher para si próprio. Então faz as contas, 5 mais 3. Então não fazia só 3 anos. Há 3 anos que ele estava procurando o que era dele, o que era para ele, e ele não encontrava. Só que presta bem atenção, que aquele que planta esse figo, ele percebe que não está dando fruto nenhum. Então a primeira coisa que vem na sua mente é o quê? Eu vou cortar fora. Isso aqui para mim não presta. E por que é que ele disse para o seu empregado que precisava ser cortado fora? Presta bem atenção, que no verso seguinte, lê aí na sua Bíblia, você vai ver do diálogo entre ele e o seu funcionário, verso 8. Ele diz assim, ó, o verso 7, a parte B lá embaixo, ó: corte a figueira, por que deixá-la continuando, tirando a força da terra sem produzir nada? Então ele pergunta para o funcionário assim: por que é que você deixa essa figueira aí, sendo que ela não está produzindo nada? E pior, além dela não produzir, ela está tirando a força daquele que está produzindo. Isso aqui é muito forte e é profético, porque o Senhor está usando a metáfora da figueira para falar conosco, comigo e com você. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa tarde? Que aquele que não dá frutos, ele precisa ser cortado, ele precisa ser arrancado. E isso é muito forte, porque é Deus falando. E quando ele fala do fruto, que fruto é esse, pastora? Que eu tenho que dar dentro da igreja, se eu não der, será cortado. O livro de Gálatas, capítulo 5, se você quiser abrir aí, ele vai falar sobre os frutos que nós precisamos gerar. E eu quero que você deixe aberto aí, Gálatas capítulo 5 e o verso 19. Enquanto você vai abrindo, eu vou te falando o porquê que o Senhor precisa que você dê frutos. Preste atenção. Quando o Senhor te resgatou lá no mundo, lá no lamaçal do pecado, quem você era? Você era o agressivo? Você era o drogado? Cada um tem a sua história, não é verdade? Quando o Senhor te resgatou, você estava com o seu casamento destruído, com a sua vida bagunçada. Quem sabe quando Deus te resgatou lá do mundo, você era o falido. Quem sabe quando Deus te resgatou lá do mundo, você era prostituta ou prostituto. A tua vida era toda bagunçada, era toda destruída. Então Ele foi lá, te resgatou. E Ele te resgatou por quê? Porque você foi buscar ajuda. É assim ou não é? Você foi para a igreja porque você estava cansada da vida que você levava. Sim ou não? Do casamento destruído que você levava, da vida bagunçada que você levava, dos seus negócios que não davam certo. Então quem sabe alguém falou de Jesus para você, e você foi para os caminhos do Senhor e conheceu a Cristo, e hoje você está na presença dele. Só que preste atenção, que tem muitas pessoas que estão na presença de Deus, mas eles não dão frutos. Tem muitas pessoas que estão na presença de Deus, mas a vida dele continua estéril. Lembra que eu disse terça-feira passada? Nada dá certo para ele. Tudo que ele começa, ele não termina. A vida dele é amarrada. A vida dele é bagunçada. Mas pastora, por que é que acontece isso comigo? Não é só com você, com muitas pessoas que vêm para a igreja.
Tem muitas pessoas que ela vem para o caminho do Senhor, mas eles querem continuar dentro da igreja o que eles viviam lá no mundo. Você está entendendo? Eles querem estar dentro da igreja, servindo a Deus com os mesmos comportamentos que eles viviam lá no mundo, as mesmas atitudes, as mesmas linguagens, o mesmo jeito de ser, o mesmo temperamento, a mesma personalidade. Só que presta atenção uma coisa: se eu venho para os caminhos do Senhor, porque eu estou cansado do que eu sou, do que eu era, por que eu continuar sendo quem eu era? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se eu venho para a presença de Deus, porque lá no mundo eu traí a minha esposa, eu era infiel e estava perdendo a minha família, por que que hoje, dentro da igreja, eu quero continuar com os mesmos comportamentos? Se você veio para a presença de Deus, para que você fosse liberto desse jugo, dessa opressão. E por que é que isso acontece nos dias de hoje? E nós estamos vendo muito isso no meio do povo de Deus. Porque são pessoas que foram plantadas em uma terra boa, em uma terra em que alguém está cuidando dela, em uma terra que tem alguém adubando ela, mas ela não quer dar frutos. Perceba que essa figueira, ela foi plantada entre as uvas. E os historiadores dizem que quando elas eram plantadas entre as uvas, é para que elas tivessem um melhor cuidado. Então a mesma atenção que tivesse um parreiral de uva, teria aquela figueira. E naquela época, a questão da figueira, da frutos, era muito profético, era um símbolo de prosperidade. Para eles era uma simbologia muito forte. Então para aquele que plantou, quando ele observa que ele plantou numa terra fértil, que teve todas as oportunidades e não quis, a primeira coisa é o quê? Vou arrancar, vou tirar de perto daquele que dá fruto, porque senão vai estragar os demais. Assim é Deus comigo e com você. Quando Ele olha para mim e para você, e Ele dá todas as oportunidades de mudança que está aqui na palavra de Deus, que você tem todas as oportunidades de mudança e você não quer, o que Ele vai fazer? Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus. Você consegue entender? Sabe por que eu digo isso para você nessa tarde? Porque a obra de Deus, ela não é brincadeira. As coisas com Deus não é brinquedo. Tem pessoas que vêm para uma igreja só porque quer o marido de volta. Tem pessoas que vêm para a igreja só porque quer que o seu financeiro seja restaurado. Tem pessoas que vêm para a presença de Deus, sabe por quê? Porque quer a cura do filho, quer a cura de alguém. Mas na verdade, você veio para a presença de Deus não por causa disso, porque isso só foi uma isca. Você veio para a presença de Deus porque Deus não quer só aquilo que você quer para você mesmo. Deus tem muito mais do que a cura de um filho. Deus tem muito mais do que a restauração de um financeiro. Deus tem muito mais para você do que trazer o teu marido de volta, a tua esposa de volta, do que a restauração de um casamento. Deus tem muito mais do que isso para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Só que presta atenção que para você ser uma figueira que dê frutos, você precisa querer. Você precisa decidir o que você quer da sua vida. Você quer mesmo servir ao Senhor? Você quer mesmo fazer uma aliança com Deus?
Porque se você quiser, Deus vai fazer de você uma figueira com muitos frutos. Com muitos frutos. Quando eu ouço alguém dizer assim: não, porque lá naquela igreja eu nunca fui nada, eu nunca fui ninguém, porque naquela igreja eu não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. É mentira, sabe por quê? Porque o que faz você dar frutos é a palavra que é ministrada no seu coração. Não é a influência dos demais que vai fazer eu dar frutos. Não é a palavra do A e do B que vai me impedir de dar frutos. Não é a palavra de um homem, mas o que faz você dar frutos é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Agora presta atenção, que quando eu olho esse homem dialogando com o patrão e dizendo assim: não corta ela agora, deixa eu tentar mais um pouquinho. Parece que eu vejo Jesus intercedendo com Deus, dizendo assim: não recolhe ele da terra ainda. Parece que eu vejo Jesus intercedendo por mim e por você, dizendo assim: não tira ele dessa cadeira ainda. Vamos dar mais uma oportunidade. Parece que eu vejo Jesus em Ebarassuri Calamaia intercedendo, dizendo assim: não deixe o diabo ainda destruir esse casamento. Vamos dar mais um tempinho para ver se essa figueira vai querer ter um compromisso com o Senhor. Deus não tem prazer de ver você no fundo do poço. Deus não tem prazer de ver seu casamento destruído. Deus não tem prazer de ver a sua figueira estéril. Deus quer que você dê frutos. E o problema não está na terra. O problema não está no adubo. Não é a quantidade de adubo. Perceba que esse homem está dizendo: espera só mais um pouquinho, mais um ano só mais um ano. Eu vou afofar mais essa terra, eu vou adubar mais. Espera só mais um pouquinho. O Espírito de Deus está dizendo aqui para mim que tem alguém aqui que o Senhor está dizendo: eu vou te dar mais uma oportunidade. Eu vou te dar mais uma chance. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer você de uma figueira próspera. Só que o que é que nós estamos contemplando muito nos dias de hoje? O que a natureza produz? Escuta, verso de número 19. As coisas que a natureza humana produz. Presta bem atenção, verso 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são as imoralidades sexuais, impurezas, ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, ambições egoístas, as desuniões, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e as outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Quando é que você se torna uma figueira que não dá frutos? Quando você tem esse tipo de comportamento. E eu falo isso aqui para pessoas que são mais crentes
do que pessoas não crentes. Tem muitas pessoas no nosso meio que têm comportamentos assim, que vive uma vida de imoralidade sexual, que vive uma vida indecente. Essas são figueiras que não dão frutos, até estão em terras frutíferas, até estão sendo cuidadas, mas por causa desses princípios não consegue dar frutos. Mas quem sabe você não pratica imoralidade sexual, não vive uma vida indecente, mas é devota a ídolos. Não, pastora, eu não adoro ídolos, mas vai na feitiçaria. Não, pastora, acho que você está enganada. Tem crente, será que crente vai na feitiçaria? Ah, tem muito crente que vai. Vai, irmão. E sabe quais são aqueles que gostam muito de ir em feitiçaria? Quem é apegado em profetas e profecias. Escuta, uma irmã me liga e diz assim: pastora, vamos orar pela fulana de tal. Falei, por quê? Tem um cara que está vindo do Paraguai, e ele diz que ele é um servo de Deus, e ele foi na empresa dela e fez isso, isso e isso, pastora. Isso é coisa de feiticeiro. Eu já disse para ela isso. Pastora, você não tem noção. Só que eu falo para ela, ela fica brava. E eu disse para ela que eu vou provar para ela que ele é feiticeiro. Não passou muito tempo, irmão. Esse cara falou assim para ela se ela podia ir lá no Paraguai, que ele queria fazer um trabalho lá, um ato profético lá. Você está entendendo? E queria que ela fosse lá. E ela tinha que levar uma quantia. Quando ela chega lá, ela leva essa pessoa, essa irmã junto com ela. Diz que já de cara, na porta assim, já tinha umas imagens terríveis, uns negócios de cabeça de bode com não sei o quê. E ela olhou para essa irmã e falou: eu falei para você que ele era feiticeiro, mas ele disse que era servo de Deus, que era não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Quando eles entraram dentro daquela casa, era uma casa de feitiçaria. Aí ela foi querer questionar com o cara. Aí ele falou assim: você está duvidando que eu sou servo de Deus? Só não falei para você que Deus que eu servia. E deu uma gargalhada. Ela disse: pastora do céu, você não tem noção o medo que eu passei lá dentro. Menina, eu saí correndo para fora que eu até perdi a outra irmã. Sabe o que é isso, irmão? Pessoas que estão dentro da igreja, mas só se alimentam com a palavra que sai da boca do outro. Ele não lê a palavra. Não lê. Não lê. E sabe qual que é o problema? Que nós estamos lendo aqui, que esse tipo de atitudes te faz você estéril. Inimizades, as brigas, as ciumeiras. Vai vendo. Se pegar para você, abraça aí para poder mudar esse negócio aí. Os excessos de raiva. Sabe a ira? As ambições, o egoísmo, a desunião, a divisão. E Deus está dizendo que tudo isso aqui vai impedir você de entrar no reino de Deus. Tudo isso. Só que o maior problema é que tem pessoas que com todos esses sintomas, ou com alguns delas, que estão dentro da igreja e não abrem o coração para Deus arrancar. E eu vou dizer mais:
Não adianta você falar assim: ai Deus, arranca a ira do meu coração. Não, você tem que deixar de ser irada. Quando você querer se comportar, ter um comportamento de ira, se lembre que a Bíblia diz que você não vai entrar no reino de Deus se você continuar desse jeito. Automaticamente, irmão, você vai se corrigir. Se você é uma pessoa possessiva, ciumenta, a Bíblia está dizendo que isso te afasta do reino de Deus. Então você precisa trabalhar isso dentro de você. O que é que traz essa ira? O que é que traz essa ciumeira toda, essa possessividade toda? É isso que você precisa trabalhar dentro de você. E parar com essa oraçãozinha de ensino e hoje: Deus, arranca do meu coração. Deus não vai arrancar. Você que tem que mudar o seu comportamento, e Ele vai te ajudar. Tem pessoas que veem coisas que não existem, irmão. Coisas que não existem. Tem pessoas que caluniam o outro porque pensou que falou mal dele. Pensou. Não, eu acho que falaram mal de mim. Então ele pega e fala assim: eu acho que a Joaquina falou mal de mim. E ele acaba destruindo a Joaquina, porque a mulher não tinha nada a ver com isso. E aí entra a questão de que o dono da terra está dizendo: eu preciso arrancar essa figueira, porque além de não produzir, está estragando os demais. E aí que você entende porque tem muitos crentes dentro da igreja que faz os de dentro se desviar. Porque tem comportamentos como esse. Está dentro da igreja, se diz servo do Senhor, mas o comportamento dele faz o outro desistir de servir a Deus. Não, eu não vou servir a Deus. Aquela irmã, aquele irmão dentro da igreja faz isso, isso e aquilo. Eu não vou servir a Deus, não. Porque a pessoa que está lá fora, irmão, ele vai olhar para você e vai arremeter esse teu comportamento ao Deus que você serve. Ele vai olhar para você e vai dizer: não, se essa irmã com todo esse jeito, com todo esse comportamento está dentro da igreja, eu que não quero servir esse Deus. Só que essas pessoas, irmãos, que são assim, não estão dentro da igreja. Além delas serem instrumento para fazer um esparro, são pessoas infelizes. São pessoas que não dão fruto. Mas sabe o que Deus quer nessa tarde? Uma igreja que venha o servir, não para reconhecimento, não para ser visto, não para que o casamento seja restaurado, não, 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 não para que o seu financeiro seja restaurado, não, mas que você venha o servir, para que você seja transformada e transformado. Mas pastor, e o meu negócio que está falindo? Ei, você sendo transformado, Deus vai te prosperar. O sinal de uma prosperidade naquela época era uma figueira florescida. Florescida. Então se você começar, meu irmão, florescer, se você vir servir a Deus, para que você seja transformado, ei, a sua figueira vai dar muito fruto. Deus, Ele vai te honrar. Deus, Ele vai. Esses dias uma irmã veio pedir oração para que Deus restaurasse o casamento dela. E ela escreveu aqueles textão, irmão, no Instagram, no direct do Instagram. E ela começou a dizer: estou entrando em depressão porque meu marido não me quer mais, aquela coisa toda, papapá. E ela disse: eu estou fazendo campanha de oração para que ele volte para casa. Eu falei: por que é que ele se separou? É a fúria do diabo, pastor. Eu falei: esquece essa parte da fúria do diabo. Esquece.
Esquece o diabo, esquece a pombagira, esquece tudo. Eu quero saber por que é que ele saiu de casa. Aí eu via só aquele negócio digitando e não vinha, irmão, eu cansei. Desliguei o celular, fechei a tela do celular. Tempo depois, eu falei, meu Deus, não vem do texto? Olhei, digitando, eu falei, eita rapaz. Irmão, era 11h30 da noite, veio 2 frases. Eu falei, não, irmã, você ficou toda essa hora para mandar para mim 2 frases? E a frase era assim, eu não sei. Eu falei, então tá bom, se a senhora não sabe, eu também não sei, né? Deus abençoe, irmã. Oremos. No outro dia, irmão, acordo cedo, eu sempre vou dar uma olhadinha no celular para ver das mensagens. Tinha uma outra mensagem dela. Eu posso te ligar? Eu falei, pode. Ela me ligou, ela é de São Miguel. Me ligou, pastora. Na verdade, o problema sou eu. Eu falei, ah é? Por quê? Pastora, eu sou uma mulher muito difícil. Eu falei, mas o que é esse difícil? Difícil, pastora? Eu falei, mas não estou entendendo o que é difícil, do que você está querendo dizer? Controladora, possessiva. Eu me iro com muita facilidade. Eu falei, o que mais? Nunca tinha acontecido isso, mas esses dias eu fiquei muito irada e me descontrolei ao ponto de dar um tapa na cara do meu marido. E ele disse que isso ele não iria aceitar, e naquele dia ele estaria indo embora de casa. E ele foi. Só que, pastora, eu estou fazendo a campanha com as irmãs aqui em casa, estamos orando, eu não vejo o sinal. Eu falei assim, você quer sinal? Sim. Então mude o seu comportamento. Deus não vai trazer o seu marido dentro da sua casa com todos esses seus comportamentos, senão ele vai vir e vai embora de novo. Você já viu essas histórias de casamento quando separa? Às vezes a mulher ou o homem, a mulher até volta, o homem, mas depois ele sai de novo, porque não vê a mudança. E ela disse, pastora, mas eu estou tentando mudar, e eu já falei para ele que eu vou mudar. Eu falei, outra coisa errada, não fale que você vai mudar, mude. Porque quem fala que vai mudar, não muda. Está plagiando. Não, pastora, mas daí eu falei que eu vou mudar para ver se ele acredita. Eu falei, ele não vai acreditar. Ela disse verdade, ele disse que não acredita. Eu falei, então fique em silêncio e muda o seu jeito de ser. Mas tem que mudar, minha irmã, porque campanha de jejum de oração não vai mudar em nada, não vai fazer efeito nenhum, porque Deus não vai trazer esse homem se você tiver desse jeito. Você não entendeu ainda? O mundo físico está te correspondendo o quê? Ele saiu de casa por causa de comportamento. Então muda e ele vai voltar. E se ele não voltar? Eu falei, ele vai voltar, fique em paz, muda. Só que, irmãos, é uma guerra muito grande. Porque a mudança de comportamento, ela não é do dia para a noite. Só que ela acontece na minha vida e na sua vida quando nós temos consciência que precisamos mudar. E é isso que o diabo não deixa que você entenda. É por isso que quando você senta num culto como esse, para ouvir uma palavra como essa, as coisas começam a conspirar para dar errado. Te dá sono, te dá preguiça. Você está aqui, mas de repente você lembra lá do boleto que você tem que pagar. Você lembra de outras coisas. Começa uma guerra no mundo espiritual muito grande. Por quê? Porque o diabo sabe que a palavra, ela liberta. A palavra, ela liberta. Então o que Deus está querendo nos dizer nessa tarde? Você é uma figueira, e eu te plantei em uma terra fértil. O problema não está na terra, o problema não está no adubo. Se não está tendo colheita aí, se não está tendo fruto, o problema está com você mesmo.
com você. Agora, antes de vir para a tarde da bênção, minha irmã mandou uma mensagem para mim e disse assim: pastora, eu ouço uma voz que está dizendo para mim assim: toma uma posição, toma uma posição, toma uma posição. O que é isso, pastora? Eu falei: não sei. Porque às vezes as pessoas eles pensam que a gente sabe de tudo. Eu falei: você já está servindo a Deus? Sim, sou batizada, sou dizimista fiel. Mas essa voz está dizendo. Eu falei: mas quando essa voz está dizendo para você, se posiciona, o que é que tem por detrás dessa voz? Qual é uma segunda voz que vem? Fazer a obra, fazer a obra, fazer a obra. Irmão, você tem que entender uma coisa. Às vezes você não precisa nem fazer pergunta para mim, porque a resposta já está dentro do teu coração. A resposta já está dentro do teu coração. E Deus está dizendo nessa tarde: as coisas que a natureza humana ela produz é imoralidade sexual. A nossa natureza humana, a tendência é nos fazer a pecar. É por isso que a tua vida espiritual ela precisa estar mais ativa. Você precisa viver uma vida de oração, meu irmão. Buscar uma vida de santidade. Busque uma vida de santidade. Busque uma vida de mudança de comportamento. A natureza humana produz o que? Mentira. A natureza humana produz o que? Discussões. Você já viu aquelas pessoas, irmãos, que ela tem o dom de provocar confusão? Ela chega num ambiente de paz e ela consegue atormentar o ambiente. Ah, é uma legião que está na vida dela. Sim, mas é por causa do mau caráter que ela tem, da personalidade conflitiva que ela tem. Tem pessoas, irmãos, que não dá gosto de conversar. Tem pessoas que entram no ambiente, quando ela entra, todo mundo sai pelo outro. Você já viu? Ih, já chegou aquela... Ih, já chegou aquele... Aí já fala. E ó... Só que até quando nós vamos viver desse jeito? Até quando nós vamos ser assim? Porque Deus nos chamou para ser uma árvore que dê frutos. Senão Ele vai nos cortar. Ele corta. E até quando Jesus vai ficar intercedendo? Espera mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Não, agora ela vai abrir o coração, agora ela vai mudar, agora vai ser uma outra mulher. Não, peraí, pai, só um pouquinho. Agora ele não vai mais trair mais, ele não vai mais trair. Ele aprendeu com a primeira traição, ele viu a confusão que deu, aquela coisa toda. Mas até quando? Até quando? E o Senhor está dizendo para nós aqui nessa tarde: se essa figueira não dá fruto, eu vou cortar. Escuta, isso aqui é profético, isso aqui, meu irmão, não é brincadeira não. Sabe o que Deus está dizendo? Se você continuar brincando com a minha obra, eu vou te cortar. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se você continuar com imoralidade sexual, eu vou te cortar. Sabe o que Deus está dizendo? É a palavra. Se você continuar com mentiras, eu vou te cortar. Se você continuar com ira, com contenda, com divisão, eu vou te cortar. Porque você não vai prejudicar o solo. Porque tem mais gente perto de você que quer dar fruto. Se você não quer, eu vou te cortar, diz o Senhor nessa tarde.
Mas acontece isso, pastora, experimenta. Continua com essa vidinha que você leva. Ah, eu sou assim mesmo, sou igual meu pai. É o meu jeito, sou grosso mesmo. Ah, eu sou assim mesmo, comigo falar é papum, sou igual a fulana de tal. Continua, figueira. Continua desse jeito. Ah, é o meu jeito, não é o teu jeito não. Se você está na presença de Deus, você tem que ser do jeito que Deus quer, não do jeito que você quer. Pastora, hoje você está com o cajado. Ah, meu irmão, o negócio já começou por aqui hoje de manhã. O negócio já começou por aqui. Sabe por quê, irmãos? Eu não sei você, mas eu tô cansada de crente sem vergonha dentro da igreja. É um bando, irmão, de lambaio que às vezes a gente encontra por aí. É um bando de crente, irmão, capa. Uns figueira sem fruto nenhum, só tem aparência. Ele chega no ambiente e parece que é o cara, mas não dá fruto. Não dá fruto. E hoje de manhã o Senhor dizia ao meu coração: eu tenho permitido tudo isso que está acontecendo, porque eu vou descer o machado nas figueiras que não dão frutos. Você está entendendo, meu irmão? Se você quiser continuar essa vida de comprar e não pagar, vai chegar uma hora que o machado vai descer na tua raiz. Crente caloteiro, que não paga a sua dívida e é cara de pau, ainda fala que Deus lhe pague porque eu não tenho dinheiro. Faz dívidas para manter uma aparência. Compra roupa, compra carro, compra isso, compra aquilo, só para manter uma aparência, pura capa. Não tem fruto. Está tendo a oportunidade, está sendo plantada em uma terra fértil. Alguém está cuidando, mas não quer mudança. E Deus está dizendo: esse ano é o ano que eu estou descendo com o machado na raiz. E não se assuste se você vê pessoas descendo a sepultura. E não se assuste se você abrir o teu celular e de repente lá, fulano de tal, conhecido, não conhecido, mas não sei, é crente, não sei, foi pego assim, assim, assado. Não se assuste. Não se assuste. Não se assuste. Antes de ontem ainda eu li uma matéria de uma pastora, que o marido morreu, está uma polêmica nas redes sociais, e que de uma dona de uma casa de swing foi dar o depoimento agora, dizendo que o casal, que é muito conhecido no Brasil, e tarará, era clientes dele daquela casa de swing. Aí agora que estão mexendo na fossa, está vindo um monte de coisa. E vindo, e quando o cara morreu, a gente falava o quê? Meu Deus, coitado, que morte terrível, assassinado por parentes, essa coisa toda. Mas escuta aqui, meu irmão, você pode até estar dentro da igreja, e eu quero falar isso muito forte para quem está me assistindo também. Você pode até estar dentro da igreja, figueira, mas vai passar um ano, vai passar 2 anos, vai passar 3, vai passar 4, vai passar 5, e o dono da terra vai ver que você não produz nada. 3 anos depois, o dono da terra vai querer recolher aquilo que é para Deus. Era assim que acontecia. A lei de Moisés ensinava isso. Se você ler lá na tua casa Levíticos capítulo 19, versos 23 a 25, você vai ver isso.
1, 2, 3 anos, recolhia, jogava fora. O 4º ano, o fruto tinha que ser de Deus, tinha que ser como sacrifício. E no 5º, o dono da terra pegava para ele. Meu irmão, os anos estão se passando, e tem pessoas que faz 400 anos que estão dentro da igreja e continuam rabugento. Tem pessoas, irmão, que estão há anos dentro da igreja e continua o sem vergonha, o mal pagador, o mau caráter, o que faz contenda dentro da igreja, que faz divisão. Só que nós estamos entrando em um novo ciclo da igreja brasileira. Isso aqui é profético. Nós estamos entrando em um novo ciclo na igreja brasileira. E vocês se preparam, porque aqueles que às vezes a gente pensa que é de Deus, às vezes que a gente senta para assistir e se alegra, a gente pensa que é, Deus vai começar a mostrar para nós que não é. Não é. E para entrar no reino de Deus, pastora, quais são os frutos que eu preciso ter? Nós já aprendemos que nós não podemos ter, tá? Se você tem um desses frutos aí, ó, arranca fora. Agora, para sua figueira dar frutos, pega essa, versículo 22. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, a paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejo dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar a ninguém, e nem ter inveja um dos outros. Ou seja, a natureza humana, o que você era lá, prostituto, homossexual, seja o que for lá no passado, tá? Perseguem a Bíblia, agora andaram adulterando alguns versículos, mas o conteúdo da raiz não tem como fugir. A sua natureza humana lá do passado, você precisa crucificar ela. Tá certo que não será fácil, não vai ser do dia para a noite que você vai deixar a sua espada de lado. Mas o fato de você querer deixar, querer a mudança, já faz com que flores brotem na sua figueira. Deus quer que nós sejamos uma figueira com muitos frutos, mas nós precisamos ter os frutos do Espírito. Como que está o seu coração? Como que está a sua alma? Tem alegria nesse coração? Tem paz nesse coração? Tem paciência? Tem delicadeza? Tem bondade? Tem fidelidade? Tem humildade? Tem domínio próprio? Porque eu te aconselho, não fique buscando dom de revelação, dom de profecia, porque eu quero ser o profeta do manto do reteté, quero rodar até cair. Não. Busque os frutos do Espírito, porque não adianta você cantar bonito se você não tem fruto do Espírito. Não adianta você pregar lindamente, cantar lindamente, se não tem humildade, se não tem domínio próprio, se não tem os frutos do Espírito. O diabo, ele vai te derrubar. E nessa tarde eu finalizo essa palavra dizendo para você: não venha para a igreja
Não venha servir a Deus para que os seus negócios venham prosperar. Não, você está no lugar errado. Não venha servir a Deus porque você quer que o seu marido volte para casa. Eu vou para a igreja, meu marido vai voltar para casa. Eu vou lá orar com as irmãs e meu marido vai voltar para casa. Nem o seu marido, nem a sua esposa, nem o filho, nem ninguém. Venha servir a Deus, sim, mas para que você venha a ser transformado. Venha servir a Deus, sim, para que a sua natureza humana seja crucificada. Venha servir a Deus, sim, para que os frutos do Espírito venham nascer dentro de você e a sua figueira dá muitos frutos. Essa é a palavra que Deus tem para nós nessa tarde. Se coloque em pé. Quem sabe você é uma figueira estéril. Porque a gente não é perfeito, né, irmão? Cada um tem um jeito de ser. Eu tenho um jeito, você tem outro. Mas nós precisamos muito lutar para ser exemplo na casa de Deus. Lutar. Eu tenho certeza que você já teve uma experiência com alguém. Eu tenho certeza que você, dentro da igreja, teve experiência com pessoas que te feriram, que foram instrumento para que você saísse da igreja, ou para que você tivesse o desejo de não servir a mais a Deus. Mas entenda, essas pessoas são figueiras estéreis, pessoas que estão dentro da igreja, mas que não permitem o Senhor trabalhar. Mas nessa tarde, que você não seja como elas. A partir de hoje, que você saia daqui com essa palavra na tua mente. Se for preciso, chega na tua casa e assiste de novo. Eu faço isso, irmão. Quando a palavra fala comigo, eu assisto ela umas 3, 4 vezes, até eu entender bem a proposta. Porque é assim, ó, presta atenção. Quando você está ouvindo uma mensagem ou um louvor, que aquilo faz tum no seu coração, tem alguma coisa forte ali que Deus quer desenrolar na sua vida. Tem alguma coisa forte ali que Deus quer falar com você. Então eu já aprendi. Às vezes eu estou ouvindo um negócio, pá, opa, eu assisto, irmão, umas 3, 4 vezes. Se for um louvor é a mesma coisa, para eu entender claramente o que Deus quer falar comigo. E o Senhor está falando com alguém nessa tarde. Deus, Ele quer você. Deus, Ele quer você de corpo, alma e espírito. Deus, Ele quer que você o busque. Que a partir de hoje você fale para você mesmo: eu não quero ser uma figueira estéril, eu quero dar fruto. Deus, Ele quer te curar. Deus, Ele quer te sarar. Esquece do passado. Você precisa crucificar esse passado. Você precisa esquecer. Você precisa perdoar. Você precisa olhar para dentro de você e entender que você não foi chamado só para ficar sentado em uma cadeira, ficar ouvindo as pessoas pregarem para você. Deus tem muito mais do que isso para você. Deus tem muito mais do que você participar de um culto. Deus não quer só que você participe de um culto. Deus quer usar você como instrumento para salvar outras vidas. Arabachore calabaia, Arabassuri calabaia, Arabachore calabassa. Se você não quer ser uma figueira estéril, feche os seus olhos nessa tarde. Arabácia, Aracalabaia. Permita que Deus nessa tarde elevar, arranque
Arranque toda a imoralidade do seu coração. Permita que Deus nessa tarde arranque toda a imoralidade sexual da sua vida. Abre o teu coração e deixa Deus arrancar a inveja, o ódio, a ira, a contenda. Deixa que Deus arranque de você esse jeito possessivo de você ser, as mentiras dos seus lábios. Deixa que Deus arranque a feitiçaria da sua vida. Pare de buscar cartomante. Pare de ir atrás de ver búzios, lebúzios. Pare com isso. Pare com esse negócio de ficar lendo horóscopo. Toda manhã fica vendo qual é o seu signo, o que o seu signo está falando hoje, qual é a cor de roupa, meu Deus, qual é a cor de roupa que você tem que usar. Você tem que usar qualquer roupa. Não tem esse negócio. O verde traz isso, a esperança, o branco traz paz. Não existe isso, não. Deixa Deus arrancar do teu coração nessa tarde. Deixa o Espírito de Deus entrar na tua alma. Ele quer entrar dentro de você. Ele quer arrancar de dentro da sua alma tudo aquilo que está impedindo você de dar frutos. Fale com o Senhor, fale. Feche os seus olhos. Agora é o seu momento com o Senhor. Fale com Ele. As minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Limpa, Senhor. Você nessa terra, Deus quer usar você como instrumento, mas Deus está te limpando nessa tarde. Deus está limpando você, porque Ele não quer mais que você viva de aparência. Chega de viver de aparência. Chega na frente dos outros ser uma coisa e lá dentro da tua casa você ser outra. Acabou isso. Deus te trouxe aqui para te espremer. Chega de ser aquela mãe exemplo na frente dos outros. Quem olha para você pensa que você é aquela mãe protetora, aquele pai fantástico, mas lá dentro da tua casa você não está nem aí para os seus filhos. Você não cuida deles. Eles são a tua herança. Eles são a continuação da tua história. Você precisa cuidar deles bem. Chega de ficar com essa máscara de na frente dos outros. Você tem aquele casamento perfeito, mas lá dentro da tua casa só Deus e vocês sabem o que acontece lá dentro. As discussões, agressões verbais. Tem dias que um dorme de um canto, outro no outro. Mas quem olha para vocês pensa que o casamento é perfeito. Chega! Deus está dizendo: chega! Chega de ser essa figueira que não dá fruto.
Senhor está dizendo assim: ei, eu vou te dar mais uma chance. Assim como aquele homem disse para o seu patrão: só mais um ano, eu vou adubar mais um pouco. Será basura e calabai. Assim como aquele serviçal disse para o seu patrão: só mais um ano, eu vou afofar a terra só mais um pouquinho. Me dá um ano, se não der fruto, o Senhor pode cortar. Deus está dizendo: eu vou dar mais uma chance, eu estou te dando mais uma chance. Muda esse coração, muda esse comportamento, muda. Você precisa dar fruto. Eu te chamei para dar fruto. Se você não der fruto, eu vou te cortar. Eu sinto uma presença de Deus aqui nessa tarde. Recalabara sabidácia, nerabassure calabara somedecaia, xerebassore calabaia, recalabassore cácia, elebassure calamandorécia, recamandorécia bidaia, rabaia calabaia, recamandara sabidácia, recamandorécia libarassore caia. Deixa as naturezas da carne sair de você. Deixa a sua natureza humana ser crucificada. Abandona a ira, abandona o ódio, abandona, arranca do teu coração. É você que vai ter que tomar a decisão. É você que vai decidir a não querer mais isso dentro de você. É você. Olha que nós lemos aqui em Gálatas. É você que precisa deixar. Ei, abarassuri calabaia, aracalabaia. É você que precisa deixar as imoralidades sexuais. É você que precisa deixar o ódio, a ira, a mentira, a contenda. Deixa, diz o Senhor. Deixa a inveja sair do seu coração. E permita que o Espírito de Deus entre. E que traga amor. E que traga paz. E que traga domínio próprio. O Senhor, Ele quer te usar, mas não é de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito. Deus, Ele quer que você vá para a sua casa hoje com essa palavra: eu preciso mudar. E não falar, chega de falar. Aqui ó, eu vou mudar. A partir de hoje eu vou mudar. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Só aquele que quer mudança, coloca a mão no seu peito, que eu quero fazer uma oração pela sua vida. Espírito de Deus, aqui tem uma igreja nessa tarde, Pai, que quer mudança. E aonde tiver um coração, Senhor, sincero, porque eu conheço por fora, mas o Senhor conhece por dentro. Ajude ele ou ela com essa mudança, com essa transformação. Que eles saiam daqui nessa tarde, Senhor, com essa palavra martelando na mente, na alma. E que o Senhor possa fazer uma mudança nesta vida, em todas as pessoas que rodeiam Ele. Tem pessoas aqui que precisam mudar, porque senão o casamento vai ser destruído. Porque senão a esposa, o marido vai cansar. Vai chegar uma hora que não vai querer mais. Tem pessoas aqui que precisam mudar, porque ela está perdendo pessoas boas do seu lado. Mas que essa palavra veio de encontro, e eu tenho certeza que haverá mudanças infindas nessa tarde, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Eu quero saber nessa tarde, eu quero fazer um apelo aqui. Quem sabe alguém ouviu essa mensagem e o Senhor falou muitíssimo ao seu coração.
você se afastou da igreja, se desviou do caminho do Senhor, não quis mais saber das coisas de Deus. Mas hoje você entendeu que você é uma figueira e você precisa dar frutos. Você precisa voltar. E se você está aqui nessa tarde é porque você está com saudade do Pai. E eu quero saber, tem alguém nessa tarde que quer voltar para os caminhos do Senhor? Ou quer aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador? Tem alguém? Vem para cá, vem para cá. Vem. Ei, glorifique ao Senhor. E aplauda Jesus bem forte. Ei. Tem mais alguém nessa tarde que você ouviu essa palavra e o Senhor falou com você poderosamente, e você sentiu o desejo de voltar para os caminhos do Senhor? Ou você tem o desejo de aceitar a Jesus? Vem aqui que eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Amanhã pode ser tarde. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte. Vida ou morte, tu vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Quanto tempo estava afastado? 4 anos afastado. Levita da casa do Senhor. Se ele está voltando hoje, sabe por quê? Não valeu a pena ficar lá no mundo. Se ele está voltando hoje, é sinal que ele sabe que lá no mundo não tem nada para ele. E eu quero que você estenda suas mãos para cá. Deus, o teu servo hoje está voltando para a tua casa. Meu Deus. Quantos livramentos eu te dei. Quantos livramentos eu te dei. Eu vejo uma cidade, eu vejo 15 de julho. Eu vejo você numa rua em uma cidade que não é Foz do Iguaçu. Eu vejo 15 de julho. Eu não sei se é o nome da rua ou se é a data. E o Senhor disse que naquele dia Ele te livrou de uma emboscada. Alabaxoreca. E o Senhor diz assim: filho, eu vou restituir tudo. Vou começar pela tua saúde. Vou começar visitando o seu sangue. Te abraçou. Estou te revestindo hoje da baraca, la baraca. Estou trazendo uma nova roupagem para você. E começo algo novo na sua vida, diz o Senhor. Senhor, Ele está voltando para a tua casa. Escreve o nome dele lá, Pai, no livro da vida. Eu sei que está acontecendo festa aí nos céus.
Eu sei, Pai, que o Senhor está feliz, porque hoje o teu servo está voltando. Mas eu oro também pela casa dele. Alcança a casa dele. Resgata, Pai, a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aplauda Jesus.